Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que todo o argumento religioso dos católicos, dos protestantes principalmente, não tem base para dizer que Jesus cumpriu a lei, que Paulo diz que a lei foi abolida e vice-versa, dizendo que o Novo Testamento, Jesus é o cumprimento e que não precisa mais seguir a lei de Moisés porque a lei de Moisés é pesada e tudo mais. Isso seria um antagonismo indo contra as palavras do próprio Yahvé. Então, Paulo, Jesus, qualquer outro personagem tem mais autoridade que Yahvé, Yavá, Jeová, Javé? É a pergunta que não quer calar. Então, depois da nossa vinheta, eu vou apresentar para vocês versículos do próprio Yahvé falando que isso é impossível de acontecer. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, muito se ouve falar aí que Jesus veio para cumprir a lei, dando a entender que não precisa seguir a lei. Os gentios, como Paulo diz, que não precisa cumprir a lei, não precisa seguir a lei e tudo mais. E toda essa historinha que venha sendo contado aí pelo protestantismo, né? Pelos católicos e tudo mais. Mas será isso mesmo a verdade? E colocando aqui entre parênteses, não estou defendendo o judaísmo, não estou defendendo o Antigo Testamento, mas eu estou usando a passagem do Antigo Testamento para mostrar que quem segue o Novo Testamento está completamente equivocado. E, na minha opinião, minha humilde opinião, seguir tanto o Velho, o Antigo Testamento, Torá, Taná, quanto o Novo, é a farinha do mesmo saco. Não muda. Não tem divindade nenhuma, não tem contato nenhuma, é só concepção de homens. É homens escrevendo, colocando as suas doutrinas no papel e dizendo, e Deus disse assim, e Jesus disse, porque papel aceita tudo. Então, homens criam seus deuses, criam suas divindades e assim coloca a imputação tipo pecado e tipo outras doutrinas e crenças na vida dos outros. Mas vamos lá para o texto de Jeremias capítulo 33, que vai dizer o seguinte referente à lei, referente aos holocaustos, a todo aquele aparato que fazia parte da ficção do Antigo Testamento, da divindade do povo hebreu, ok? Diz assim o próprio Yahvé, eis que vem dias, diz o Senhor, diz quem? O Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi, presta atenção, da linhagem de Davi, e daqui se tira a interpretação de um Messias vindo de Davi. Mas Jesus veio da linhagem de Davi? Jesus nasceu de esperma da linhagem de Davi? Porque Maria não era da linhagem de Davi. Complicou, né? Que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é a nossa justiça. Vamos parar aqui, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos lá. Se os crentes dizem que Jesus é o Messias enviado do Antigo Testamento, coisa que não é, quando foi que Jesus fez com que Judá ficou salvo? Naqueles dias, Judá será salvo. Quando que Judá foi salvo? E Jerusalém habitará seguramente. Quando que Jerusalém habitou seguramente? Não teve uma guerra entre os romanos lá que destruíram o templo, meteram fogo na cidade? Caraca, mano, então Jesus não cumpriu isso aqui? Não, é o próprio Yahvé dizendo. Mas Jesus cumpriu isso?
Não. Então já caiu por terra aqui, porque Jesus não cumpre isso. Jesus não salva Judá e também nem deixa Jerusalém segura. Beleza? Porque assim diz o Senhor. Presta bem atenção nesse termo aqui, que muita gente lê essa passagem e não entende. Nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nunca faltará. Existia rei na época de Jesus? Na linhagem de Davi? Depois vocês respondem aqui nos comentários, por gentileza. O próprio Javé dizendo: nunca faltará. Detalhe: se não foi cumprido isso aqui, é porque o próprio Deus da Bíblia mentiu. Porque faltou ou não faltou alguém da linhagem de Davi assentando no trono? Existe reino hoje em Israel? Então o próprio Deus aqui mente nessa passagem. Vamos lá? Continuando? Mostrando mais problemática nessa passagem. Então aqui você vê que Jesus não cumpre, não traz segurança para Jerusalém, não salva Judá de guerra e também não tem cumprimento de varão, um rei, assentando no lugar de Davi. Não existe. Tem rei em Israel hoje? Então, né? Vamos para mais agora? Nem os sacerdotes levíticos. Opa, peraí. Não faltará sacerdotes levíticos também? Tem sacerdote levítico desde o ano de Jesus para até hoje? Tem sacerdócio levítico. Para ter sacerdote levítico tem que ter o templo de Jerusalém. Onde está o templo? Então ele diz que nunca faltará um rei. E também nunca faltará os sacerdotes levíticos. Presta atenção. Nem os sacerdotes levíticos faltarão varão diante de mim. Para quê? Para quê? Ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Vamos lá então. No vídeo anterior, vou tentar botar a capa aqui, eu falei sobre se Jesus era o sacrifício para perdoar pecados, sacrifício vivo. E alguns apóstolos, alguns discípulos continuaram no templo oferecendo ofertas de manjares na hora nona, que é ofertas também para perdoar pecado, para expiação de pecados. A hora nona quer dizer que eles estavam no templo oferecendo sacrifícios e holocaustos. Então, no vídeo anterior eu mostrei que Jesus não tem nada a ver com o sacrifício de pecados. Ah, Jesus morreu na cruz para ser o nosso remidor dos nossos pecados. Mentira, balela. Entendeu? Porque o próprio texto, o próprio Deus do Antigo Testamento diz que não faltaria rei no trono de Davi. E não tem hoje. Então, Deus mentiu. Também não faltaria sacerdotes levíticos, faltará varão. Tem sacerdócio levítico hoje? Tem templo. Então, e também para que ofereça holocausto. Então, se não tem holocaustos, se não tem templo, se não tem sacerdote levítico, se não tem nada disso, então a Bíblia hebraica, o Deus da Bíblia hebraica, mentiu. Vamos continuar, que vai piorar um pouco mais? Além de Deus mentir aqui, que a culpa de hoje não haver templo, não haver sacerdócio levítico, não ter holocausto, não ter oferta de manjares, não ter sacrifício todos os dias, foi por causa da guerra com Roma. Não tem nada a ver com Jesus, apesar de Jesus, para mim, ser uma criação romana. Exatamente. Mas continuando aqui, olha que o próprio Deus de Israel vai dizer sobre remoção da lei. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se vocês puderem, se puderem invalidar o meu concerto do dia, olha, ele está falando do dia, e o meu concerto da noite, dia e noite, ele está falando, se vocês conseguir mudar isso aqui,
acabar com o dia e com a noite. Ele está dizendo que é um concerto que ele tem com a natureza, de tal modo que não haja nem dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi. Então ele está dizendo que o concerto com Davi não pode ser invalidado. Nenhum ser humano. Nem Jesus? Não. Nem Paulo? Não. E o que é esse concerto da tribo de Levi? O que é esse concerto que Deus fez com a casa de Davi, com os sacerdotes levitas, com os ministros do templo? O que é isso aí? É a Torá, é o cumprimento da lei, é o sacrifício, o holocausto, as ofertas de manjares, é todo aquele aparato que está no Antigo Testamento. Então o próprio Deus está dizendo assim, se vocês conseguirem acabar com o dia, com a noite, aí vocês podem invalidar a lei. Caso contrário, esquece, a minha lei não é revogada. Jesus não pode remover a lei? Não. Paulo pode remover a lei? Também não. Então ele vai dizer aqui, ó, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Uma pausa aqui. Essa invalidação aqui, esse trono da casa de Davi, ele não encerra em Jesus. Ele não para ali em Jesus. Ele acaba quando o templo é destruído lá atrás. Porque o templo de Herodes, quando Jesus está ali, vamos dizer assim que o personagem Jesus em vida está ali, e ele mete chicotada naqueles que estão ali, os cambistas que estão ali no templo, ali não é o templo original de Yahvé, mas o templo de Herodes. Não é o templo que foi reformado pelo próprio povo de Israel? Não. Aquele ali já é um templo já misturado com os pagãos, misturado já com outros povos, que virou comércio em nome de quem? De um Deus. Simplesmente. Mas, vamos supor assim, Deus algum habitava ali, operava algum milagre, alguma coisa naquele templo na época de Jesus? Não. Até hoje não acontece nada. Aquela época também não acontecia. E nas histórias fictícias da Bíblia também não vai acontecer, porque Deus algum existe. São histórias da carochinha para enganar o povo que acredita na Bíblia, que acredita que existe um Deus, que existe um Criador. E que alguém escreve uma história citando esse nome do Criador. Então o próprio texto aqui vai dizer que não se pode invalidar o concerto que ele fez com a casa de Davi, com os levitas, sacerdotes, os ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Mentira. Então esses sacrifícios, holocaustos, vindo ali pelo reinado de Davi, ele encerra bem antes de Jesus, tá? Depois se ergue o templo, se usa o templo, e aí se coloca o Herodes começa a assumir o reino ali, para poder cuidar de Jerusalém, da cidade e tudo mais. E o templo religioso vai se propagando ali, mas não tem nada a ver com o templo original de Javé. Não tem nada a ver, ok? Então vamos lá, continuando aqui. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, de novo Yahvé falando com Jeremias, não tens visto o que esse povo fala, dizendo, as 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, e desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, ele dizendo assim, ó, se o sol e a lua, o dia e a noite, tudo mais, todo esse contexto de dia e noite não permanecer, né? Ó, não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, eu também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, dando a entender que pode acontecer o que for,
que nada vai anular a ordenância que ele deu sobre as leis, sobre o sacrifício, o holocausto e tantas outras coisas mais. Eu sei que tudo isso não passa de mentira, né? Porque não se faz sacrifício, não se faz holocausto. Faz sim, mas é galinha morta, que igual macumba. Tá? Os judeus oferecem sacrifícios escondidos até hoje, mas não tem templo, não tem sacerdócio levita, não tem ministros, não tem nada disso, não tem templo, não tem nada. Sacrifício descrito no Levítico, Números, Deuteronômio, esquece. Sacrifício, como era descrito no Antigo Testamento, esquece. Então, isso demonstra que nem Jesus, que nem Paulo, poderia mexer em um tio da lei. Nem revogar, nem mudar, nem fazer nada, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.